passamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Deus é totalmente justo. E a lição começa dizendo aqui o autor: Deus não só afirma amar a justiça, como vimos aqui na lição do domingo, mas ele chama as pessoas para amá-la e para praticá-la, porque ele mesmo nos dá o exemplo, ele mesmo faz isso, ele põe em prática o amor, a justiça e a prática da justiça. Interessante, textos bíblicos como Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15, atestam, declaram essas características divinas. No Deuteronômio nós encontramos: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Eu gosto todas as vezes quando a Bíblia une não só a ideia de amor e justiça, mas da fidelidade, que é a constância de Deus, que nós vamos também considerar aqui na lição desta semana. E depois no Salmo 92:15, o Deuteronômio 32:4, nos diz que o Senhor é reto, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Quando a Bíblia afirma de forma tão categórica que Deus é um Deus reto, um Deus justo e nele não há injustiça, quantas vezes nós somos tentados a considerar uma das mais terríveis tentações de Satanás, que é atribuir ao caráter de Deus a injustiça. Como é que pode haver, como é que Deus pode ser justo diante da morte, da dor, do sofrimento, da miséria humana? Mas todas estas coisas são consequências do pecado. Deus continua sendo um Deus de amor e um Deus de justiça, que um dia vai reparar o dano que Satanás e o pecado trouxeram a este mundo. E o autor, comentando esses dois textos, ele afirma que Deus é justo e amoroso e nele não há injustiça. Ele traz o seu juízo e não falha. Sofonias 3:5 acrescenta um texto mais aqui. Devemos chamar a atenção para ver o contraste que há entre o caráter de Deus e aqueles que amam a injustiça. Olha que coisa interessante. Deus vai trazer justiça de acordo aqui com Sofonias, mas o injusto, ele não sabe nem o que é vergonha, ele vive tão mergulhado na prática daquilo que é injusto, que ele já nem se dá conta mais, ele já nem percebe mais, mas Deus é justo, Deus é justiça. E ainda mais textos que vão reafirmar o quanto Deus é bom e justo, os Salmos 9 e o 145, ele julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Eu gosto, este é o verso 17 do Salmo 145, e o que eu citei antes é o 9, verso 8. Justo é o Senhor, verso 17 do 145, em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Veja, esse verso 17 é lindo porque ele destaca a justiça do Senhor em todos os seus caminhos e a sua benignidade, a sua bondade em todas as suas obras. Deus não é apenas perfeitamente bom, mas de acordo com a palavra de Deus, ele pratica a bondade. Ele não é bom apenas em sua natureza, ele não é justo apenas em sua natureza, mas ele pratica, ele é justo e bondoso porque ele pratica bondade e justiça. Esse Deus Todo-Poderoso, ele exerce o seu poder de maneira justa e amorosa. E essa foi a percepção que Moisés teve quando ele pediu para ver a face de Deus. Deus disse que mostraria para ele toda a sua glória. E quando ele percebe a glória de Deus, ele responde: farei passar a minha bondade diante de ti. Que coisa linda! A glória de Deus está na sua perfeita bondade, na sua perfeita justiça. Esse Deus que é totalmente bom, totalmente justo, é um Deus de amor, um Deus de justiça, que pratica a bondade, pratica a justiça, pratica o amor. Ele
pede de nós uma resposta a essa bondade e esse amor. E a pergunta, finalzinho lá, que nos faz pensar, por quê que um Deus que é tão justo, tão amoroso, por que Deus permite a operação do mal? O autor suscita a pergunta, mas ele mesmo não responde. Mas nós devemos entender, não há uma resposta satisfatória para o problema do pecado. Não há uma resposta satisfatória para a existência do mal. Mas, algo que nos ajuda a entender, esse Deus é um Deus de amor tão infinito, que Deus nos criou com liberdade. E quando Deus nos criou, criou o mundo e os demais seres com liberdade, ao mesmo tempo em que Ele nos deu plena liberdade, para que nós não apresentássemos aí uma adoração forçada, um serviço forçado, criou também com isto, trouxe com isso também a possibilidade da existência do mal. Deus previu o mal, mas não criou o mal. Deus imaginou que isso pudesse acontecer, mas Ele não produziu este mal. E porque é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, o mal também tem um tempo para terminar. Ele tem o seu prazo para terminar, que nós nada sabemos. E se Deus ainda não pôs um fim ao pecado, é porque Ele nos espera a nossa resposta e a resposta de tantos outros aos apelos da sua misericórdia. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.